Afinal de contas, eu tenho que emagrecer para fazer a cirurgia de pedra na vesícula. Se eu operar estando acima do peso ou com obesidade, o risco de morrer é muito grande. Por quê? Porque eu fui no cirurgião, tô com dor, mas ele falou que só vai me operar se eu emagrecer. Ô, dúvida cruel, hein, pessoal? Vamos lá. Fica comigo, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia. Pessoal, quando nós falamos de cirurgia de pedra na vesícula, é claro que nós estamos falando para alguns pacientes em especial. Não é porque tem pedra na vesícula que significa que precisa operar. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Tirando esse contexto, a gente vai focar no paciente que precisa operar, principalmente aquele paciente que está tendo sintomas. Se ele tem sintoma de dor, não há dúvida que ele precisa operar. Para quê? Para diminuir aquelas crises de dor, para diminuir a recorrência da dor e para evitar que esse paciente possa ter uma complicação, ter uma cirurgia mais arriscada e até correr o risco de morrer. Então, o objetivo da cirurgia é livrar o paciente de complicações e risco de morte. E aí vem aquela questão. Muitos pacientes me mandam mensagem: doutor, o doutor me falou que não me opera se eu não perder peso. E aí você pensa da seguinte forma: bom, o paciente com peso aumentado aumenta o risco da cirurgia? Bem, se nós estivermos falando de um paciente com obesidade, tá? E aí a gente está falando de obesidades grandes, quanto maior a obesidade, consequentemente, pior. Esse paciente vai ter sim um risco maior de embolia, de trombose, vai ter um risco maior de infecção, de seromas e de complicações. Sim, isso vai ter. Mas o que eu quero levantar a hipótese com vocês e a gente fazer um pensamento crítico é da seguinte coisa: o paciente chega comigo, ele tem pedra na vesícula, ele já tem indicação cirúrgica porque ele já teve sintomas de pedra na vesícula e ele está apenas com sobrepeso. Bom, problema nenhum. Esse paciente não vai ter um aumento do seu risco por causa disso, você entendeu? Agora, esse mesmo paciente chega comigo, ele já tem uma obesidade muito grande. Pessoal, estou falando de obesidade de grau 2 ou 3 para cima, tá? Ele teve crise, ele tem indicação cirúrgica, mas ele está sem crise, ele não está tendo dor. Então eu chego lá: dona Clotilde, a senhora tem indicação cirúrgica. Minha amiga, se a senhora conseguir emagrecer um pouco mais, a sua cirurgia ela vai ser melhor, a gente vai ter menos complicações, a sua recuperação vai ser mais rápida. Como a senhora não está sentindo dor, a senhora quer tentar perder um pouquinho de peso para a gente tentar fazer sua cirurgia de forma mais tranquila? Vocês entenderam? Porque, pessoal, apesar da receita de perder peso ser muito simples, ou seja, comer menos do que gasta, a gente sabe que existe uma série de fatores associados a essa questão que não torna isso tão fácil. Então, é um paciente com décadas de obesidade ou sobrepeso, que às vezes ele está com dor, precisa operar e a pessoa fala: se não emagrecer, eu não opero. Vocês conseguiram entender? E o paciente até emagrece, porque ele está sentindo tanta dor que ele não come mais. Aí ele vai emagrecer. Só que aquelas crises que ele está tendo de recorrência, que está fazendo ele não comer porque ele está tendo dor direto, está complicando a situação dele, está tornando a cirurgia mais difícil. E aí você pensa: o que é pior? Uma cirurgia complicada por causa de processo inflamatório ou só porque o paciente é obeso? Isso é uma questão de bom senso. E aí, a partir do momento que esse paciente ele não consegue emagrecer, ele precisa operar do mesmo jeito. Ele não conseguiu emagrecer, mas ele precisa operar. E esse paciente, sendo orientado, ele entendendo os riscos que envolvem aquele procedimento, ele tem que ser operado. Bom, até porque, pessoal, a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia para pacientes muito obesos, ela não tem uma mortalidade alta, muito pelo contrário. Hoje, a mortalidade da cirurgia bariátrica é baixíssima. E faria sentido mandar o paciente da bariátrica ficar magro para operar? Não, porque o objetivo da cirurgia é justamente o paciente emagrecer. Então, se opera o paciente bariátrico sem risco, ou seja, sem risco não, baixo risco, a mortalidade é baixa, isso porque tem todo um preparo, por que isso não pode se reverter para uma cirurgia de pedra na vesícula, que é uma cirurgia
rápida, na imensa maioria das vezes, e de uma complexidade muito, muito, muito menor do que a cirurgia bariátrica. Vocês concordam comigo? Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo, porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. Agora, o outro ponto de vista é aquele paciente que está obeso, está muito obeso, mas está tendo crise de dor direto. Pô, aí é sacanagem, porque a pessoa chega, tá com dor, não tá tendo qualidade de vida, tá internando no hospital não opera, no SUS não opera. Por quê? Porque não tem capacidade física nem humana de operar todo mundo que chega com dor de pedra na vesícula. Aí o paciente está com dor e o médico ainda fala, não, se tu não emagrecer eu não te opero. Vocês conseguiram entender? Aquele paciente ele está tendo crise de dor. Ele vai ter uma complicação que ele vai operar obeso do mesmo jeito na emergência, só que sem preparo nenhum. Então não é melhor naquele momento que eu tenho a possibilidade de preparar ele para uma cirurgia mais tranquila, eu fazer isso desde que, lógico, ele orientado, entendendo os riscos, porque o peso está muito maior, mas ele vai querer operar, porque ele vai acabar operando de emergência sem preparo nenhum do mesmo jeito, porque ele está tendo complicações. Vocês conseguiram entender? Então tudo é uma questão de balança, pessoal. E pensamento crítico, porque o que eu imagino? Se não existisse cirurgia bariátrica e ela não tivesse uma mortalidade tão baixa, eu até concordaria com esse tipo de argumento. Mas infelizmente, quando eu me deparo com esses tipos de informação, eu consigo ver que tudo não passa da necessidade de uma boa conversa e entendimento de risco. O paciente ele recebe a orientação, olha, melhor é assim, amigão, consegue? Vou tentar, doutor. Rapaz, não consegui não. Ele foi comer mais. São conversas, entendeu? Então, pessoal, tudo na vida é uma questão de bom senso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Lembrem que o profissional ele tem a opção de escolher o que ele quer e o que ele não quer fazer, e o paciente ele tem a opção de sempre buscar uma segunda opinião, principalmente quando ele não está satisfeito com aquela opinião e com aquela conduta que foi ofertada para ele, tá? Segunda opinião não mata ninguém. Eu costumo dizer que a gente vai fazer uma construção, a gente pede vários pedreiros para dar opinião naquilo, vários orçamentos, várias condutas diferentes. Aí quando é a nossa vida a gente não quer pedir uma segunda opinião. Então, pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Foi mais um bate-papo aqui para a gente flexibilizar um pouco mais nossa cabeça, melhorar nossa plasticidade nesse tipo de pensamento. Espero que eu tenha ajudado, tá? Se esse conteúdo foi útil, não esqueçam de se inscrever no canal, seus seres humaninhos. E sempre lembrem de tomar suas decisões de forma tranquila, pensadas, para que vocês não façam nada de forma apressada, de forma angustiada, porque são nessas situações que nós tomamos as decisões mais intempestivas e que geram mais prejuízo para a gente. Lembrem que o que está em questão aqui, que a gente está discutindo, é a nossa saúde, é a nossa vida. Tá bom, pessoal? E isso é o nosso bem mais precioso, porque senão a gente nem estava atrás de tratamento se a gente não ligasse para a nossa vida, né? Então, sempre foco nisso. Fiquem com Deus. Abraço. Beijo no coração de vocês, tá bom? Logo, logo eu tô de volta por aí. Um abraço, pessoal. Fui!